Não estou vendo ninguém hoje aqui. O que aconteceu? O pessoal teve arrebatamento e nós ficamos? Boa noite, amém? Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. À medida que você for abrindo, gostaria que você ficasse de pé, tá? Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 e 20. Fica de pé em nome de Jesus. Quando nos encontrar, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Até aqui. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia maravilhoso, aonde o teu amor, Senhor Deus, nos sustenta a cada dia. São tantas dificuldades, Senhor Deus, são tantos desafios. Muitas vezes temos vontade de parar, muitas vezes temos vontade de desistir, mas o Senhor nos chamou para que viéssemos desistir. O Senhor nos chamou, Senhor Deus, para que pudéssemos marchar a cada dia, em vitória em vitória, conquistando aquilo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas. Te louvo, Senhor Deus, por esse calor dessa noite, durante o dia. Te louvo por tudo, Pai. Como eu falei recentemente, eu só te agradeço. Te agradeço porque nós temos uma igreja abençoada, irmãos abençoados, famílias abençoadas, jovens abençoados. Então nós só temos que te louvar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu. E eu creio que o Senhor tem o melhor sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Te louvo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a ti. Amém. Pode ser assentado dando glória a Deus bem alto aí, irmãos. Irmãos, quero falar um pouquinho nessa noite sobre a epístola de Hebreus, né? Uma carta escrita aos Hebreus, que na verdade, muitos sem dúvida de quem escreveu essa carta. Martinho Lutero aqui, ele diz que essa carta foi escrita por Apolo. Outros estudiosos dizem que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns dizem que essa carta foi escrita por Timóteo. Outros dizem que foi por Lucas. Alguns dizem que foi por Barnabé, mas na verdade a gente vê que essa carta foi direcionada ao povo judeu. E quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a entender a Bíblia, você vai ver que nós somos na verdade judeus pela fé. Amém? Amém? Vamos repetir, nós somos judeus pela fé. Amém? Independente de algumas nacionalidades que os nossos familiares têm, ou coisa desse tipo. Então essa epístola, né, aos Hebreus, ela é conhecida e redigida diretamente aos Hebreus. E na verdade eu tiro 3 lições aqui dessa epístola. E eu tiro 3 lições dizendo assim que nós teremos 3 motivos para não desistir. Eu quero que você repita comigo. Eu tenho 3 motivos para não desistir. Na nossa caminhada evangélica, na nossa caminhada cristã, nos altos e baixos que a vida nos leva, muitas vezes nós temos vontade de desistir. Isso é normal. Eu trabalhei numa multinacional e nos últimos 4, 5 anos eu fiz uma opção na minha vida, que essa opção que eu fiz não foi uma boa opção. Não foi uma boa opção. Não foi uma boa opção porque nesses 3, 4 anos eu comecei a me tornar uma pessoa desanimada, não dentro da empresa, mas no interior. Eu não tinha mais prazer de trabalhar, eu fazia com qualidade. Eu tinha cargo de supervisão, acima de mim só tinha gerência.
Mas eu não queria mais. Mas aí eu não estava entendendo todo aquele processo. Deus, Ele estava me preparando naquele período para pastorear. Muitas vezes, quando você já não está fazendo aquilo que você está fazendo com qualidade, é porque é tempo de parar. É tempo de você refletir o que Deus Ele quer da tua vida. Quantos estão entendendo? Muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer das nossas vidas, porque nós somos pessoas normais e nós queremos o quê? Quem tem filhos pequenos quer comprar um bom tênis para o filho, um bom game, né? Ter uma escola particular e outras coisas mais. Mas será que tudo isso é importante? Será que tudo isso é a base de todas as coisas? E é o que eu quero falar nessa noite. Mas para você conhecer um pouco dessa carta de Hebreus, eu quero falar algumas coisas para você. O objetivo dessa carta, dessa epístola, né, é assegurar aos cristãos, os judeus, de que a sua fé em Jesus como Messias é correta e legítima. Nós temos que crer como igreja que a nossa fé em Cristo, ela tem que ser correta e legítima. Quando nós pensamos em Cristo, isso faz parte da nossa cultura, porque o Brasil ele se tornou laico no primeiro mandato do Lula, mas antes do mandato do Lula, o Brasil, ele era um país o quê? Católico. Eu lembro no meu tempo de colégio, e eu nunca fui voltado para o catolicismo, em primeiro lugar pelas raízes da minha família, assim por diante, nós nunca tivemos essa vocação para o catolicismo, mas eu era obrigado a rezar antes de começar as aulas. Nós tínhamos isso como cultura. Mas aí, tudo isso eu digo que na verdade nós conhecíamos um Cristo que não era um Cristo vivo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Mas hoje dentro das nossas igrejas, muitos de nós não conhecemos esse Cristo vivo. Na verdade nós criamos aquela imagem de Cristo, e um Cristo com aquela cara de derrotado, aquele Cristo com aquela cara de desanimado, um Cristo que parece que não venceu a cruz, um Cristo que não parece, que parece que não morreu nem por mim e nem por você. E o Cristo que nós servimos não é esse Cristo. Quando eu e a pastora Léa nós estivemos no Peru, eu passei por uma procissão e nós tivemos que parar. E na minha curiosidade eu via que algumas casas tinham algumas marcas lilás. E aí eu perguntei para a pessoa que estava lá nos traduzindo, falei, por quê? Ele falou assim, porque no mês de outubro se comemora o Cristo Negro. É um Cristo na cruz, só que ele é negro. Quantos estão entendendo? E todos eles seguem na procissão. Então tem as pessoas que são devotas das santas da região lá, que eu não sei, não sabe quais são, que são muitas. E no mês de outubro, aqueles que são devotos do Cristo Negro, eles fazem uma procissão com o Cristo na cruz, só que ele é negro, e eles usam a cor lilás. Agora eu te faço uma pergunta como pastor: quem é o Cristo que nós estamos servindo de verdade? Quem é esse Deus que nós estamos ensinando para essas crianças que tem na igreja? Quem é Ele? Como que eu posso apresentar Ele para alguém se eu nunca fui apresentado a Ele, ou nunca fiz questão de ser apresentado a Ele? Quantos estão entendendo? Amém?
o templo com o seu sistema de sacrifício de animais e o ofício da destruição, de Jerusalém, na verdade, aboliu os sacerdotes, porque logo eles na verdade desapareciam, e exatamente como Jesus havia ali predito. A epístola, dos Hebreus explica do sacerdote logo ele haveria o quê? De desaparecer, porque na verdade viria outro intercessor, e é o que essa epístola fala, indicando que na verdade o judeu ele é um povo que leva muito a ferro e fogo as coisas dele. Eles na verdade eles precisavam entender que o Messias já havia chego. Você entende que o Messias já chegou? E você entende que ele vem? E ele vem saltando pelos montes, como diz a palavra, para nos abençoar, para derramar aquilo que nós temos de direito. Talvez nós nos contentamos com tão pouco. Eu já tenho. Meu irmão, Deus ele quer que nosso cálice ele venha transbordar. Deus ele quer muito mais para as nossas vidas. Nós somos tão pequenez nas nossas mentalidades, que nós na verdade reduzimos a capacidade do nosso Deus. Daqui a alguns dias vai chegar o Natal. E o que nós vamos fazer com essa data que é tão importante? Jesus não nasceu em dezembro, irmãos. Os estudiosos dizem que foi entre fevereiro e março. Mas o que nós vamos fazer nessa data? Pastor, vou comer muito. Essa data, irmãos, é uma data onde nós temos a possibilidade, pela cultura que nós temos, do tradicionalismo, do catolicismo, pegar todo mundo com os corações aquebrantados e pregarmos a verdade. Natal é um eixo para, na verdade, nós nos alavancarmos a nos aproximar das pessoas, abraçá-las e falar do verdadeiro amor de Cristo. Não é para você chorar junto, porque Ele não morreu, Ele ressuscitou. E Ele não é coitado, meu irmão, Ele é Rei dos Reis. Os próprios romanos reconheceram, quando escreveram na cruz dele: Rei dos Judeus. O próprio inimigo conhece que você é filho do rei, e filho do rei é príncipe. Por isso que o salmista diz que mesmo andando no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Naquele momento Davi estava sendo totalmente perseguido, mas a perseguição não era problema para ele. Em primeiro lugar, ele era um guerreiro, ele já havia matado urso, leões, então aqueles problemas não eram dificuldade para ele, e ele precisava de mais um desafio, era matar um gigante chamado Golias, que para ele não representa nada, que a própria palavra de Deus, ele diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse? Sabe o que ele está dizendo? Você não é ninguém. Você pode vir com os teus carros, com os teus cavalos, com a tua espada, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão e minha irmã, a luta não é tua, a luta não é nossa. Por isso que a palavra de Deus diz que maior é que está em mim do que o que está no mundo. E por que fala isso, pastor? Porque nós não pertencemos a esse mundo. Aleluia. Também essa carta é facilmente dividida em duas partes principais.
A primeira, ela trata da questão doutrinárias, do capítulo 1 ao capítulo 10, está falando sobre doutrina. E a segunda concentra-se numa vida prática. Repita comigo, vida prática, que é do capítulo 10 ao capítulo 13. Então, os autores aqui, eles incentivam a crescer e não permanecer como meninos em Cristo. Essa epístola, ela está falando assim: ei, aqui está o manual, você não pode pensar mais como menino. Você não pode ter mais atitude de menino. A tua comida agora é comida sólida, é palavra, é luta, é guerra. E é tempo de nós como igreja entendermos que não dá mais para pensar como menino. Não há mais tempo de brincarmos. Com Deus, aonde eu não quero alguns compromissos, eu não quero assumir determinadas coisas. Eu digo que o crente que não gosta de assumir compromisso é crente covarde. E Deus não escolhe covarde. A carta deixa claro que o escritor deve ter tido autoridade na igreja apostólica, sendo um cristão hebreu intelectual. É por isso que Martinho Lutero diz que essa carta foi escrita por Apolo. Essa carta fala da superioridade da revelação de Deus, superioridade de Cristo aos líderes da antiga aliança, dizendo que o nosso Cristo, ele é superior aos anjos. Quando nós começamos a entender a carta de Hebreus, que nós entendemos da força e do potencial e da autoridade que está sobre a vida de Cristo, eu vou falar uma coisa para ti: você não pode ficar mais com a cabeça baixa, porque aquele que tinha o direito de ficar com a cabeça baixa, ele ergueu a cabeça e foi obediente até a morte. Ele não desistiu, porque ele sabia que no dia 10/12 de 2015, a Batista Peniel Guaibê estaria aqui reunida, entendendo que existe um Deus vivo. Ele sabia que a palavra de vida estaria reunida. Ele sabia que a CVC estaria reunida. Ele sabia que, ou sabe, que a Primeira Batista estaria reunida, que a Assembleia de Deus, que a Deus é amor, que é universal, que as igrejas que pregam o Deus vivo estariam reunidos hoje. Desistir por quê? Parar por quê? Desanimar por quê? Porque você não conquistou o teu emprego? Porque você não conseguiu ou trocar de carro, ou trocar de televisor, ou porque você não conseguiu pintar a tua casa? Quantos estão entendendo, meu irmão? Fala, Deus tem o melhor para você, e você pode dar o melhor de você para Ele. Vocês lembram que eu falei no começo? Repita comigo, eu tenho 3 motivos para não desistir. Pastor, qual é o primeiro motivo? Algo tão simples. Nós precisamos ser sinceros. Repita comigo, sinceros e perseverantes. A pessoa, quando confessa a Cristo verdadeiramente,
ela é sincera e perseverante. Por que perseverante? Porque, irmãos, as lutas virão. As lutas virão, não tem jeito. As dificuldades virão, os desafios virão. Às vezes o teu esposo, ele não quer saber de uma igreja. Às vezes a tua esposa não quer saber de uma igreja. Às vezes os teus filhos não querem saber de uma igreja. Mas se você está aqui, é porque o teu nome está escrito no livro da vida. E Deus tem uma obra na tua vida. Eu lembro na empresa que eu trabalhei numa multinacional onde era uma referência há 30 anos atrás. Quando eles assinaram a minha carteira e eu recebi aquele crachá, era um crachá que não se usava aqui no Brasil, usava-se só nos Estados Unidos, né, Marcão? Era um crachá diferente, irmãos. Você colocava no peito, você se achava. Agora me explica, o teu nome escrito no livro da vida, como é que você tem que agir, meu irmão? Quantos estão entendendo? Teu nome escrito no livro da vida. Nós temos que ser o que? Sincero e perseverante. A pessoa sincera, ela tem certeza e convicção da salvação. O sangue de Jesus não permitiu entrarmos nos santos dos santos por um novo caminho que foi aberto através do véu, que é o seu corpo. Tudo que Cristo passou na cruz foi para quê? Para sofrimento, amém? Fala assim para ti, lá para o teu irmão, foi para você estar aqui hoje, para a salvação. E aí nós criamos aquele rito aonde alguns seguem o Cristo negro. Ah, Deus. O acesso ao santuário, irmãos, era fechado segundo a aliança anterior. Os sacrifícios de animais não podiam fazer parte da expiação, um ato para aplacar a divindade, castigo ou sofrimento de pena ou de penitência na reparação. Sinceramente, é uma qualidade de franqueza, de boa fé, jamais negando a sua fé, não retrocedendo. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, no versículo 5 e 7. Só para entendermos aqui, ó. Pelo que entrando no mundo diz sacrifício e oferta, não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocausto e ablações pelo pecado não te agrado. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito em mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta de holocausto, abrasões pelo pecado, não quiseste nem te agradaram, aos quais te oferecem segundo a lei. Fala para o teu irmão, nós não vivemos mais a lei, nós vivemos mais, nós vivemos a graça. Então, meu irmão, eu vou te pedir algo nessa noite, como pastor. Para de flagelar o teu corpo. Para de flagelar. E eu não estou falando de tatuagem não, irmão. Para de flagelar o teu corpo, deixando a depressão tomar conta de você. Para de flagelar o teu corpo se prostituindo. Para de flagelar o teu corpo com palavras negativas, ou lançando ali palavras negativas. Você está flagelando o teu corpo do mesmo jeito. É como se você se escoteasse.
Deixa de flagelar o teu corpo. Eu vi uma reportagem recentemente que o cara que usa o crack, na primeira cachimbada que ele dá, a vida dele já está destruída. Eu tenho uma formação como químico, e uma vez eu fiz um estudo que a pior droga que existe é o álcool, porque o álcool é a única droga que prova verdadeiramente quem você é. No tempo do mundo, muitos bebiam para ficar mais alegre, porque ali mostra verdadeiramente quem você é. O álcool é a única droga que toca numa região do teu cérebro, onde mostra verdadeiramente quem é você. É por isso que tem pessoas que é calma quando bebe e fica violenta. É por isso que tem pessoas que são violentas quando bebe e ficam calma. É por isso que tem pessoas que, na verdade, nunca foram de briga, quando bebe querem brigar. É a única droga que vai numa região do teu cérebro que mostra verdadeiramente quem você é. E o que é isso? É flagelo. Porque muitos se dedicam à bebida, ao álcool, porque na verdade foram decepcionados lá atrás. A droga, ela te degrada. A droga, ela te destrói. E o álcool te dá uma falsa impressão que você vai vencer aquela situação. O que mudou do flagelo? Nada. 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 Repita comigo: sinceridade e perseverança. Número 2, não devemos quebrar a aliança. A Bíblia diz assim que nós somos a noiva e ele é o noivo. Eu não sei nem quantos anos eu almoço com a pastora Lélia, minha esposa, tá? Não sei nem quantos anos. Hoje eu não almocei com ela. Ela teve, uns compromissos do lado, eu tive do outro. Eu me sentei na mesa do restaurante e eu comecei a meditar. Eu falei, eu tenho uma aliança, e quem tem aliança tem que andar junto. Não dá mais para romper. E ela me deixou até 15 para as 2 sem almoçar, porque ela estava sem telefone, e eu queria que ela me ligasse, e eu não conseguia fazer o contato com ela, e ela muito menos falou comigo. E chegou um momento que eu falei, filha, avisa para a mãe que o pai tem que almoçar, que eu tenho outros compromissos. E a gente senta, quando a gente tem uma aliança, a gente senta e falta alguma coisa. Agora vamos voltar para a vida espiritual. Nós temos uma aliança com Cristo. Quantas vezes Ele quer sentar na mesa conosco e nós não queremos sentar na mesa com Ele? Quantas vezes? Porque Ele é o noivo, e o noivo, ele faz questão da noiva. E nos últimos anos começaram a prostituir a noiva, começaram a cobrar para pregar para a noiva, começaram a cobrar para tocar para a noiva. Estão prostituindo a noiva, aonde na verdade pastores contratam músicos para ministrar louvor, estão prostituindo a noiva. Que aliança? Que aliança nós vamos ter, meu irmão? O crente sempre quer desistir, e geralmente aquelas pessoas que querem desistir são pessoas que não querem pagar um preço. Hoje eu coloquei uma frase num grupo que eu faço parte,
A nossa maior conquista não é vencer os nossos adversários. Essa frase é minha, tá? A nossa maior conquista é vencer o nosso eu. A nossa maior conquista não é vencer os nossos adversários. A nossa maior conquista é vencer o nosso eu. Não queremos pagar o preço, quero desistir. Quando confessamos, quando declaramos Jesus em nossas vidas, no mundo espiritual, cria-se na verdade uma aliança. O sacerdote perfeito, ele ofereceu o sacrifício perfeito. Repita comigo: o sacerdote perfeito ofereceu o sacrifício perfeito. E aí eu sou ousado em falar: escolheu pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Olha para o teu irmão e fala assim: lei não é jugo. A lei é jugo para quem não gosta de segui-la. Ademilton, advogado. A lei é jugo? Não. Quando eu estava vindo para cá, quase eu presenciei um acidente. Foi um incidente, né? Porque o cara não bateu no carro. Quase foi um acidente. Por quê? O cara fez uma conversão errônea, que ele estava do lado direito, passou para a esquerda dele. Para quem dirige com cautela, seria uma operação normal, mas não correta para o trânsito, porque se eu quero entrar à esquerda, eu tenho que manter minha esquerda. Ele estava fazendo essa conversão, vem um abençoado com uma bis, eu acho que vinha uns 80 ou 90, irmãos. Ali o anjo do Senhor fez assim nele, ó. Já falei, eu pensei comigo, eu vou ter que pegar pedaço para depois ir para a igreja. Assim é na nossa vida. A lei, ela está escrita, mas nós não queremos seguir a lei. Aí vivemos a graça, e a graça é tudo. Fala para o teu irmão: a graça é tudo, meu irmão. A lei existe limites, a graça não, a graça é tudo. E hoje as igrejas falam: eu estou vivendo a graça. Nós estamos na graça, não preciso dizimar, não preciso ofertar, eu não preciso ter pastor, nós estamos vivendo na graça. Essa graça que esses caras estão achando que eles estão corretos, vai virar uma desgraça. Quantos querem viver na lei? Diga amém. E na graça? A graça nós temos que nos doar a Deus. E soltar. Número 3. Precisamos sermos heróis da fé. Repita comigo: heróis da fé. Quantos entendem o que é ser heróis da fé? Você sabia que em 2015 você foi um herói da fé? Eu vou repetir. Você sabia que em 2015 você foi um herói da fé? Você chegou até aqui, cara. Quantas pessoas eu particularmente ouvi parar pelo caminho? Quantos de nós não falamos: ah, vou desistir, não quero saber mais de igreja, minha vida parece que não está chegando a lugar nenhum, eu vou parar. Por que você não parou?
Porque você é um herói. Herói não para, irmãos. Quem lembra do super-homem? No meu tempo, não sei se existe ainda, no meu tempo tinha um super-homem, né? E ele tinha uma pedra lá chamada, era Kryptonita, não era isso? Aquilo baqueava, cara. Mas o herói, ele sempre tem uma saída. Quem serve Jesus verdadeiramente tem sempre uma saída. Você não foi constituído para desistir. Você foi constituído para vencer. Quando Deus te formou, a Bíblia diz assim que Ele te formou sua imagem e semelhança. Ele não falou que você vai parecer um animal, você vai não. Ele te formou imagem e semelhança. E o mais gostoso que eu leio no Novo Testamento, quando ele diz: maior coisas faremos em seu nome. Olha a responsabilidade que nós temos. É por isso que eu falei que nós temos que ser o quê? Perseverantes. Maior coisas faremos. Quantos já ressuscitou um morto aqui? Diga amém. Fala, você vai ressuscitar. Fala para o teu irmão, você vai ressuscitar, cara. Pastor, por que às vezes não ressuscita? Porque a Bíblia diz assim que só Ele tem a chave da vida e da morte. Mas se Ele te mandar um dia lá, pode pôr as mãos. A igreja que está comigo mais tempo aqui sabe disso. Em quantos velórios já não fui e impus as mãos? Nunca levantou. Mas um dia vai levantar para a honra e glória de Deus. É assim que faz. O servo de Deus, o crente lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, ele tem que ser perseverante. Repita comigo, perseverante. Fala para o teu irmão, fala assim, não desiste não, cara. Você é herói da fé. Eu lembro quando meu pai faleceu, eu era muito apegado ao meu pai, muito. Meu pai era um amigo, meu pai era um lorde. Cara, era um cara. Quando meu pai faleceu, nós somos em 8 irmãos. Eu sou o caçula de uma família de 8. Meu irmão mais velho tem 72 anos. E meu pai faleceu. E eu lembro que o meu irmão mais velho falou assim para mim: vai pegar um terno. Meu pai usava terno. Vai pegar um terno para enterrar o pai. Eu falei assim: eu sou o menor da casa de Jessé. E aí eu comecei a escolher o terno a qual meu pai gostava mais de usar. E eu lembro que tinha era uma penteadeira que tinha lá no quarto, lá, né, Leia? Tinha uma foto dele assim. Eu falei: daqui a pouco eu não vou ver mais meu pai. E aí depois eles estavam num bar, que quem não é crente é interessante, né? Quando alguém morre vai para um bar. E eu fui conversar com eles. E meu irmão mais velho, ele falou assim para mim, ou melhor, ele falou lá para as outras pessoas: o meu irmão caçula, ele tem força, porque ele é crente. Quantos estão entendendo? Quem é lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro tem uma força que vem dos céus. Não para não, meu irmão. O ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou.
E aquilo que você não conquistou até o dia de hoje, você pode conquistar amanhã. Deus tem o melhor para você. Deus tem coisas grandes para você. Talvez você fale: pastor, eu vou parar, pastor, eu vou desistir, eu não quero saber imaginar, vou jogar tudo para o alto. Não seja covarde. O bom soldado, ele não se desfaz das suas armaduras, e muito menos da arma. Sabe qual é a última coisa? A última coisa que o soldado tem que abandonar é a tua arma. Morre grudado com ela. Cadê tua arma? Corta dos dois lados, meu irmão. Corta a medula, a alma. Porque aqui tem estratégia para tudo. Para tudo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos têm fé? De verdade? Talvez a tua fé seja maior do que a minha. E talvez você não coloque a tua fé em prática. E a minha sendo menor do que a sua, eu a coloco em prática. Talvez você pregue muito melhor que eu, e você se esconde, fica no anonimato. Talvez há muito tempo Deus já te entregou uma igreja para você pastorear, mas você foge do teu chamado. Talvez Deus te deu para você ser supervisor de células. Tem muitas células sobre a tua supervisão, e você se acovarda. Quantos estão entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. O verdadeiro herói não desiste. Eu quero que você repita comigo: o verdadeiro herói não desiste. Aleluia. Irmãos, no meu tempo, na minha geração, tinha muitos heróis. O Flash Gordon, National Kid, Vigilante Rodoviário. Talvez eu esteja falando para ti coisas. Super Dínamo, Jim da Selva, Bate Masterson. Alguém lembra disso aí? Olha lá, Balquê, Lucas, Edu, Zorro, os cotes do Zorro. E aqueles super-heróis, eles me marcaram tanto que eu lembro até os inimigos deles. Os inimigos do National Kid eram os Zinca Venosian. Meu irmão. Quem são nossos heróis hoje? Quem são nossos heróis hoje? Na nossa geração, sabe quem era? O nosso principal herói, o nosso pai. Teu pai podia não valer nada, mas ele era o teu herói. Meu pai era forte. Ele não era gordo como eu, ele era forte. E eu lembro que quando ele chegava, eu me pendurava e ele fazia assim.
Meu sonho era fazer isso, cara. Meu herói. Ele chegava, eu ficava nos pés dele, e ele andava comigo pela casa. Quem é o teu herói? Quem tem marcado a tua vida, meu irmão, minha irmã? Ontem um irmão quase me fez chorar aqui. Ele falou para mim: pô, pastor, o nome do meu filho vai ser Mesquita, porque o senhor é referência para mim. Quem são nossos heróis? O nome de quem nós estamos levando, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. O verdadeiro herói não desiste. Hoje os crentes se dizem herói quando não há problema. Quando não há problema, eu sou forte, eu sou gigante. Mas o primeiro vento que chega, eu quero parar. A primeira dificuldade, eu quero desistir. Irmãos, vocês não sabem como eu louvo pela vida dessa igreja. Estava conversando com a minha esposa sobre isso. Eu chego nessa igreja, eu vejo os irmãos, como eu cheguei aqui na terça-feira, eu vi aqui um exército, irmãos. Todo mundo trabalhando. E o mais gostoso, um tirando sarro do outro, um brincando com o outro. E não existe, irmãos, valor que pague isso para um pastor. Não existe. Não existe. Ontem de novo, você me daqui era 1h30. Vi todo mundo lavando. Sabe o que é isso, irmãos? São heróis que nós temos. São heróis, irmãos. Heróis da fé. Talvez você não entenda hoje, mas você está escrevendo uma história. E essa história daqui 10, 15, 20 anos vai ser falada, pô. Daqui 10, 15 anos alguém vai falar assim: na igreja Batista Penel tinha um Luciano, tinha uma pastora Leia, tinha uma Fernanda, tinha uma Rose, tinha uma Isabel, tinha um Lucas, tinha um Marcão. Ah! Você não crê, mas vai acontecer. Você não entende que você está escrevendo uma história. Eu vejo aqui alguns irmãos que sabem que chegaram sem estar casados. Hoje são casados sem filhos. Eu falo: meu Deus, já está chegando a segunda geração. Você já está escrevendo uma história. Sabe por que isso, irmãos? Porque você tem a marca da promessa. E a promessa de Deus não é uma promessa que você precisa colocar vela, que você precisa colocar bebida, que você precisa fazer sacrifício. Não, negativo, meu irmão. A promessa de Deus é porque um dia você levantou as tuas mãos e você falou assim: Senhor, eu me entrego a Ti, confessando como o Senhor sendo o meu único e suficiente Salvador, porque eu creio que a partir desse momento o meu nome está escrito no livro da vida. Irmão, você não é qualquer pessoa não, cara. Você não é qualquer pessoa. Fala para a pessoa que está do teu lado: você não é qualquer um não, cara. Você não é qualquer um não. Tu pode ter até uns defeitos de fabricação, mas você não é qualquer pessoa não, meu. Qualquer pessoa não. Deus te chamou, e te chamou pelo teu nome. Eu sempre tive fama de um garoto muito marrento. E uma vez foi um amigo de infância lá no meu escritório, e ele falou para minha filha, ele perguntou algo para mim, eu tenho umas respostas assim, não são secas, nem atravessadas, são respostas óbvias. Você liga para o meu escritório: você está no escritório? Não, estou na praia. Sabe aquelas respostas assim? E eu dou, vai no automático.
E ele foi no meu escritório. Ele, poxa, cara, você está aí? Eu falei, não, estou lá embaixo. Está me vendo aqui? Aí ele falou assim para minha filha: teu pai sempre foi marrento. Falei, não, eu sou de Cristo. Continuo chato, mas sou de Cristo. Amém? Deus quer te usar do jeito que você é. Só que tem partes do teu corpo que vai ser passado na grosa. Alguém sabe o que é grosa? Plaina, esmeril, pedaço de pau, sabe? Você vai ter que passar, não tem jeito, irmãos. Para aí, não interrompa não, meu irmão. Fica sossegado aí no teu canto. Depois de terminar, tu conversa comigo. Crente não gosta de luta. Crente não gosta de luta. Não consegue fechar a boca de leões. Fala para o teu irmão: Deus te formou para fechar a boca de leões. Deus te formou para fechar a boca de ursos. Deus te formou para destruir gigantes. Ei, preste atenção, meu irmão. Eu estou dizendo que Deus te formou para fechar a boca de leões. Eu estou dizendo que Deus te formou para fechar a boca de urso. E Deus te formou para derrubar gigantes, independente do teu tamanho. Irmãos, eu gosto de falar isso porque tem um garoto que treina comigo. Ele é garoto mesmo, ele tem 14 anos de idade. Quando eu vou treinar com aquele garoto, eu não consigo mexer nele. Uma vez eu estava comentando lá durante o treino, eu falei assim: é como se eu fosse o Golias e ele Davi. Ele bate aqui em mim assim, ó. Eu não consigo tirá-lo do lugar. E aí eu paro para fazer uma reflexão. Não é pelo tamanho. É pela inteligência. Sabe por que você ainda não chegou a alguns lugares? Sabe por que você quase desistiu esse ano? Porque você quis fazer do teu jeito. E quando nós nos alistamos no exército de Cristo, não é mais do nosso jeito. Eu não sei porque hoje eu estava meditando algumas coisas da minha vida. E eu lembrei de um sargento que eu tinha no quartel. Ele era um sargento de maniabilidade. E ele falava algumas coisas assim muito interessantes. E falava até uns palavrões. E naquele tempo ali que você estava aprendendo, que você tinha chego, falava: você é um burro! Levanta a tua cabeça! Tenha postura! Não é dessa forma que pega na arma. Tua roupa está amarrotada. Que jeito de prestar continência é esse? Por que você usa a cobertura assim? Você é um burro. E aquilo ali foi durante um bom tempo do nosso treinamento. Depois que terminava, ele falava assim: você venceu. Você venceu. E eu falava: mas esse cara era ruim. Muitas vezes nós somos obrigados a te exortar, porque nós sabemos que você tem capacidade de fazer o melhor, porque você tem capacidade de vencer, porque você tem capacidade de somar. Você, meu irmão, não é divisor, você é multiplicador.
Não fuja da luta. Fala para o teu irmão, não fuja da luta. Não consegue fechar a boca do leão? Faça força. Não consegue sair do abraço do urso? Faça força. Não consegue sair da fornalha? Saiba que tem um Deus que está contigo. O que diz Hebreus capítulo 32, versículo 34? E que mais te direi? Fartai-me-ei o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, e de Jefte, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, e praticaram a justiça, alcançaram as promessas, e fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram, e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Fala para o teu irmão, com o teu comportamento, os teus inimigos vão bater em retirada em nome de Jesus. É muito fácil, é só uma questão de posicionamento, é só uma questão de postura. Por que quando fala assim, ó, o BAEP está na rua, a rota está na rua, parece que até a pessoa do bem fica com medo? Porque impõe respeito. Sabe por quê a criminalidade cresceu tanto num período atrás? Porque uma pessoa muito sábia inventou uma polícia comunitária com uma farda azul clara. Roupa de guerra tem que ser escura. Fala para o teu irmão, roupa de guerra tem que ser escura. Se pinta nessa noite, coloca a tua roupa de campanha e vai para a batalha, porque a vitória é tua em nome de Jesus. A roupa do passeio, sabe quando você vai usar? Quando você sentar na presença dos teus inimigos, porque o teu cálice transbordará. Na ceia é todo mundo bonitinho, cara. Fora da ceia é todo mundo vestido com a roupa de campanha. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo de verdade? Aleluia. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, na parte B diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, irmãos. Eu tenho 2 filhos. Hoje eu tenho um genro que passa a ser filho, tenho nora que passa a ser filho, tenho os sobrinhos que passam a ser filhos, tenho a igreja que passa a ser filhos. E quando vocês vão embora, quando meus filhos vão embora, sabe qual é a minha preocupação? Será que eles já chegaram em casa? Será que tem ônibus esse horário para eles? Sabe por quê? Porque a gente acaba amando. Ontem eu estava vindo do meu escritório, e quando você está alinhado com o Espírito Santo de Deus, é um negócio interessante. Eu vi no ponto de ônibus a filha do pastor Nizuzi, que eu conheço desde bebê, e o filho do pastor Nizuzi, o Michel, que eu vi nascer. E eu passei por eles. Quando eu passei, o Espírito Santo de Deus falou assim: faça a volta, retorne e dá uma carona para eles até onde eles vão. Eu falei: Senhor, fiz a volta, parei. Quando eu abri a porta do carro, que o Michel sentou no banco da frente, de imediato ele dormiu. Ele falou: tio, eu não estava aguentando mais ficar aqui no ponto de ônibus. Quantos estão entendendo? Fala assim para o teu irmão: você foi feito para fazer a diferença, irmãos. Por isso que diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque o Senhor amou o mundo
Ele amou o mundo de uma tal forma que Ele deu seu único Filho, para que não perecêssemos, mas que tivéssemos a vida eterna. Olha para o teu irmão e fala assim: como você quer ser lembrado, irmãos? Como um herói ou como um derrotado? Eu tive um tio que toda vez que eu falava dele, que eu conversava sobre ele com meu pai, eu sentia que meu pai não ficava com semblante normal. Um dia eu conto a história da minha família, que é um negócio muito estranho. E uma vez meu pai começou a entrar em detalhes. Aquele meu tio, ele tinha um poder aquisitivo muito grande, muito alto mesmo. E ele teve um envolvimento grande com a maçonaria, muito grande. Ele chegou a um grau mestre muito alto da maçonaria. E ele perdeu tudo. Perdeu tudo. E aí, quando eu pego esse texto, de que forma que nós queremos ser lembrados, quando meu pai lembrava nele, lembrava com uma tristeza, dizendo: ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você tem que ser lembrado, não como um túmulo, aqui jaz o pastor Mesquita, não. Aqui foi um vencedor. Aqui foi um conquistador. É dessa forma que nós temos que ser lembrados, irmãos. Nós temos que ser lembrados não como uma pessoa derrotada, mas sim um vitorioso. Não tem mais a palavra fracasso na tua vida. E eu não estou com versículos de autoajuda não, irmãos. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração. Eu não gosto de conversar com pessoas que têm desânimo, pessoas que têm a síndrome do fracasso. É por isso que quando eu saio pela igreja de Bermuda, eu converso com todo mundo, porque Deus, Ele nos vê, todos nós da mesma forma. Eu sou pastor. Hoje eu estou aqui em cima, amanhã eu vou para outro lugar, tem outra pessoa aqui no meu lugar. Mas nós somos filhos do rei. Você tem promessa, uma promessa de conquista. Fala para o teu irmão: você tem uma promessa de conquista, irmãos. E para finalizar, Jeremias. Ah, Deus. Capítulo 29, versículo 11 ao 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Quero finalizar aqui, preste bem atenção. Segura um pouquinho só, Felipe, agora. Quando você nasceu, o Senhor escreveu uma história para você. Amém? Independente da família que você nasceu, seja de uma família de espírita, uma família de bruxo, uma família de kardecista, uma família de protestante, uma família de muçulmanos, independente da raça ou da família que você nasceu, Deus, Ele ali começa a escrever uma história. Mas com 5, 6 anos de idade, você começa a ter os teus pensamentos próprios. Você começa a ter as tuas querências, você começa a ter os teus desejos.
E a partir daquele momento, é por isso que a gente diz que o reino do céu ele pertence às crianças. Com 7 anos para frente, ali eu começo a tomar as minhas decisões, que podem ser positivas ou podem ser negativas. E é nesse processo que o inimigo das nossas almas, ele começa a se manifestar. É por isso que nós temos que entender e compreender que precisamos escrever uma história que fique marcado para o resto das nossas vidas. Você está me entendendo? Sabe por quê? Não fui eu que te escolhi, foi o Senhor que te escolheu. E talvez você não entenda, mas a obra que Deus ele tem na tua vida, não é essa que está na tua cabeça, não é essa que está nos teus pensamentos. A obra que Deus tem na tua vida vai além do que você pensa. A obra que Deus tem na tua vida é algo que todos aqueles que andam ao teu redor duvidam. É por isso que você muitas vezes tem a facilidade de querer desistir, porque o inimigo investe na tua vida e você não investe na tua vida cristã. Olha quantas cadeiras vazias hoje. Todo mundo está na faculdade, todo mundo vai para o retiro de casal, todo mundo está estudando hoje. Eu não sei se tem P1, P2, sei lá o que tem. Por quê? Ah, pastor, ontem já tive um evento, hoje estou cansado. Não, as pessoas não querem pagar um preço. As pessoas não querem colocar a mão no arado. Colocar a mão no arado não é para frouxo. Colocar a mão no arado não é para covarde. Colocar a mão no arado é para aqueles que entendem que foram recrutados para conquistar a terra prometida. Sabe o que a palavra diz? Quando na verdade aquele grupo vai atravessar com Josué lá o Jordão. Vocês lembram de uma frase muito simples? Olha para o teu irmão e fala assim: purificas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Purificar, me limpar, sacudir a poeira, limpar meus pés, sair do engodo, sair dessa mentira. Os 3 motivos para não desistir é saber que clamando ao Senhor, Ele nos responderá. Porque você foi a pessoa escolhida para ser o sacerdote que tiraria a sua família do cativeiro através de Jesus. Por isso que você está aqui. Todos nós temos um chamado sacerdotal, seja homem ou mulher, para pregar as boas novas a todos que nos rodeiam. Gostaria de cantar aquele louvor. Eu não conheço outra canção, porque Ele é santo. Ele é santo. E a sua santidade nos leva a lugares altos. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça em nome de Jesus. Gostaria de saber